Qual a utilidade de empilhamento de cache para jogar em 4K se eu nunca vou atingir altas taxas de FPS? Sinto que vou morrer no 3900X, porque para 4K Ultra não muda nada. 4K não muda nada processador, eu acho que eu já ouvi essa história em algum lugar. Tô buscando aqui na minha memória, eu acho que ninguém falaria essas coisas assim em pleno conhecimento, mas sabe aquele sentimento que você já ouviu isso? E olha, eu vou te dizer, não é uma coisa assim, difícil de chegar à conclusão, né? Você fala assim, por que eu vou me preocupar? 4K, ele é mais intenso em GPU. Eu sempre preciso de mais placa de vídeo. Conforme eu sobo a resolução e a qualidade, sempre vou usando mais minha GPU. Pra que eu vou gastar com CPU se eu vou jogar em resolução alta? Por que as pessoas montam, por exemplo, sei lá, um 14900K, um 9800X3D, um Core Ultra 9? Pra que montar com tudo isso de processador? Você não precisa de processador pra jogar em 4K. Não faz nenhum sentido, né? A GPU tá limitando. Automaticamente você não vai precisar de nada, né? É que essa é uma pergunta, sabe, de tempos em tempos, não tô menosprezando a sua pergunta, tá? Não é isso. Quando eu falo que é uma pergunta que surge, eu me refiro em relação à comunidade. Mas de tempos em tempos surge essa questão de que, não faz diferença, veja bem, né? Porque processador para 4K, como é que vai fazer diferença se é a GPU? E de novo, faz sentido você pensar isso, porque primeiro que os CPUs normalmente são testados em resoluções baixas, né? Faz muito sentido, né? Mas acredite se quiser, o jogo, conforme ele escala, ele também precisa que o CPU escale, senão você não vai conseguir subir. E mesmo quando o CPU é o suficiente para entregar aquele FPS numa resolução mais baixa, não automaticamente significa que ele vai entregar mais FPS na resolução mais alta. Eu não tirei isso aqui da minha cabeça, tá? Não vim aqui com um teste só pra vender placa de vídeo pra vocês, nem nada do tipo. Tipo, compre um Pentium aí, rode com uma RTX 5090, longe de mim. Existem vários fatores técnicos que eu não preciso entrar em detalhes pra vocês pra mostrar, porque você fala assim, mas o que muda e tal? Sim, muda bastante coisa. Tem a ver, inclusive, com o motor gráfico e tudo mais. Mas não é esse o ponto. Eu quero mostrar pra vocês o que mostra, o que gera de diferença real. E, por exemplo, tem um teste aqui relativamente recente que o Hardware Unboxed fez, mostrando justamente a escala de CPU. Isso aqui com uma RTX 4090, que é mais do que suficiente para você entender. Mas você pega aqui, por exemplo, o Starfield. Starfield é um jogo que ele é bem exigente em relação à CPU. Se você pegar o 3600 em 4K, ele vai rodar com tudo 60 FPS. Fato. Eu não preciso mais do que isso. É uma opinião sua, é o teu hardware, se você acha que 60 FPS tá bom demais, beleza. Isso é que ele consegue entregar em todas as resoluções. Você fala, então, claramente não tem diferença nenhuma, né? Se você colocar no Low ou no Ultra, um outro processador, ele vai segurar. Não, porque aqui o CPU tá limitando a performance. Aí você pega aqui, por exemplo, o 7800X3D, que é um processador bem forte, e em 4K ele consegue, primeiro, no Ultra, ele já entrega muito mais performance. Aí você fala assim, não, peraí, se o jogo é limitado pela GPU, por que tá pesando? Bom, eu acabei de falar pra você, o Starfield é um jogo bem exigente em relação a CPU. Então ele ainda precisa, ainda que você obviamente vá utilizar bastante a GPU, coloca numa qualidade alta, isso não automaticamente quer dizer que você elimina o gargalo. O gargalo ele continua existindo, inclusive ele pode ser ampliado. Se esse CPU empurra, por exemplo, mais FPS em Full HD, chegando em 4K ele pode ter mais dificuldade. Tem mais draw calls para ele processar, mais chamados para ele processar. A GPU também está trabalhando intensamente. E se você tem uma GPU que é capaz de renderizar mais frames e o CPU não é capaz de acompanhar, ele vai gradualmente limitar a performance do seu PC. É o tal do gargalo infinito. Já mostrei pra vocês, né, a teoria do gargalo infinito. Porque sempre vai ter um gargalo no seu PC. O que eu acho, assim, mais incoerente nessa afirmação de que, tipo, não, o GPU não importa, é que faria sentido se fosse pra uma configuração barata ou de entrada, mas uma vez que você tá gastando, por exemplo, aqui no Hardware Unboxed, na época que custasse, né, 10 mil reais numa RTX 4090. É difícil você me convencer de que você não quer o máximo de performance do negócio. Porque se você não quer o máximo de performance, pra que você pagou 10, 20 mil reais numa placa de vídeo? Claramente não é pra isso. Mas se colocar no mínimo
mínimo, então, sim, claro, vai escalar. Se você colocar no mínimo, em algum momento ele vai escalar, mas especificamente aqui não. Olha só a diferença. 4 FPS na mínima, 2 FPS na média. Então, mesmo diminuindo a qualidade, tem horas que o CPU não tanca. Ah, mas o meu CPU é forte, ele tem vários cores e vários threads. Isso não quer dizer nada. Vou pegar o exemplo aqui, 3900 XT, 3900 que seja. Ah, ele é um processador muito forte, ele roda tudo e não sei o que. Sim. E não ao mesmo tempo. Ele tem 12 cores, 24 threads, mas o IPC dele é um IPC de um Ryzen 3000. Ele não possui empilhamento de cache 3D e ele tem o IPC de um Ryzen 3000, basicamente, e todos os problemas que vêm atrelados aí a essa geração. Então, apesar dele ser um processador suficiente para empurrar, dependendo da placa de vídeo que você está acompanhando, se você for rodar em 4K, realmente focando em qualidade e performance, ele não vai trazer. Ah, mas para mim 60 FPS tá bom. Desculpa, não quero ser aqui o morador do bairro de alta classe, falando sobre como é triste sujar o seu sapato de poeira, mas olha isso aqui, essa mínima não tá legal. E isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Se você pegar e for escalando a performance, ó, Hogwarts Legacy, por exemplo, com a RX 7700 XT, você fala, não, só faz diferença se for... não, você vê que claramente já tem aqui, né, a diferença de performance em Full HD, com o Ryzen 5 3600 e um 7800X 3D. Entenda, o 3900X, por exemplo, ele tá na mesma geração. Apesar dele ter mais cores, mais threads, isso não significa que em jogos ele vai ter uma performance melhor do que o 3600. Em alguns casos ele pode ter igual ou até pior por conta da latência interna dos CCDs. Então você vê que a performance ela vai escalando proporcionalmente, mas chega uma hora que o 3600 ele já não ganha mais performance, né? Tipo assim, você vai baixando a qualidade, ele já não ganha tanto. De 78 para 84 já não é uma escala muito grande. Do ultra pro médio, do médio pro baixo, você ganha, mas não é tanto. Agora no baixo, com o Ray Tracing, então, com o Ray Tracing é absurdo. Olha só por exemplo, no Hogwarts Legacy, ele tá entregando, você fala assim, mas aqui a 7700 XT é uma placa mais fraca, ela tá limitando, mas ao mesmo tempo você tá vendo que um processador bem mais forte consegue extrair mais performance, ainda que o cenário seja limitado. Então, às vezes, parece que a GPU tá limitando você, mas, na verdade, é o seu CPU. A GPU tá ali no uso alto e tal, mas mesmo assim dá pra entregar mais performance. E não precisa nem falar que diminuindo a performance escala bastante. Mas isso aqui a gente tá no cenário de Full HD, né? No Full HD. Então, você fala assim, tá no Full HD normal, né? Claramente, quando você vai subir a resolução, não vai fazer diferença. Então, meu amigo, como é que eu explico isso aqui? Mas aqui ficou a mesma coisa e tal. A placa, ela é mais fraca, realmente. Dá uma limitadinha legal. Aqui, ó, nesse cenário específico, bateu a mesma coisa. Em Quad HD, perdeu-se bastante performance. Na verdade, você deixou performance na mesa. Porque esse aqui é um cenário que a GPU realmente está limitando. Aqui acaba sendo meio artificial. Em Full HD, você olha, é meio artificial e tal. Em 4K, primeiro que ela não é uma placa para 4K, né? Se você for pegar uma 7700 XT, ela não é uma placa para 4K. Aí você pega uma 7900 XT, que é uma placa já para 4K. Tem essa diferença também, né? Tem a RX 7700 e a RX 7900 XT. Então, ó, pegamos aqui da 7700, partimos para 7900 XT, que é uma placa da AMD também, ó. 7700 XT, vocês viram, ficou basicamente a mesma coisa, né? Agora pega uma placa um pouquinho mais forte, 7900 XT. Vai estar equivalente aí provavelmente uma RX 9070 em performance. Coloca ela ali em Quad HD, em Full HD, tem Full HD, Quad HD e 4K. Vamos pegar Full HD, que é o contraste, né? Então aqui, ó, conseguiu bater até 170 FPS, aqui limitou 80, 60 com RT. Meteu ali um 4K, você viu que já deixou performance na mesa. Mesmo no Low RT, a gente tem uma diferença na média. Aqui que seria o cenário ideal, por assim dizer, né? No Ultra, tal, não sei o que, para uma 7900 XT em 4K, você ainda tem limitação na mínima. De novo, na mínima você vai sofrer, porque a mínima é justamente a estabilidade do seu gameplay. Mas eu não ligo para FPS muito alto e tal. A questão é que gera instabilidade, porque o teu FPS, quando ela tem uma queda, ela é uma queda mais acentuada de FPS. Então você sente aquelas enroscadinhas, que é justamente o que atrapalha a experiência. 4090, então. E a 4090? Aqui, na época, era o que dava pra tirar o limite no máximo. Você vê que escala bonitinho e tal. E é curioso, vamos pegar aqui 1080p com a 4090 nos mesmos settings, e aqui a 7700 XT e 1080p nos mesmos settings. Vamos pegar só a média. 847873. Ó, 847873. Não ficou muito diferente. Inclusive foi melhor na 760 XT, né? Aí você pega aqui, escalou bonitinho e tal, aí vamos pra 4K. Tá vendo? Com uma GPU mais forte e tal, não sei o que. Aqui, no Ultra, a gente já tem uma limitação, mas principalmente na mínima. Na mínima, você perde e tem uma experiência pior. Então assim, pera, mas em Full HD, vou voltar ali, em Full HD, com a 4090, tá fazendo mínima de 51, que né, no Ultra, 5165. E aqui 5065. Ele já deu a vida ali, entendeu? Já era tudo que ele podia entregar. Esse aqui, obviamente, é um exemplo, né, do Hogwarts Legacy. Não quer dizer que em todos os jogos vai escalar dessa forma. Tem alguns jogos que vão acabar exigindo mais em 4K e você pode até perder mais performance, né, por necessidade. Por exemplo, o Ray Tracing é um caso onde você acaba perdendo bastante performance porque ele tá forçando bastante o CPU. Nesse caso específico, você tinha bastante GPU, acabou ficando basicamente na mesma, né, aqui no 3600. Mas você percebe
aqui a diferença. A gente tá falando de uma placa forte pra 4K com um processador mais forte e um processador mais fraco. Mas pra mim 60 FPS tá ótimo. Você só conseguiria rodar no low a 60 FPS, com mínima de 60 FPS. No Ultra, você teria que ter um processador mais forte pra você ter a mínima que prestasse. E você vê que interessante, até mesmo com o Ray Tracing, você ainda tem 57 de mínima. Tudo isso aqui, obviamente, sem as assistências, sem nada de muleta, nem nada do tipo, né? Starfield também é um jogo interessante porque ele é bem CPU bound, né? Ou seja, ele força bastante o CPU. Então você pega 7700 XT aqui e vamos pegar 4090. 4090 em 4K é esse cenário que eu mostrei pra vocês. Bem triste. Você pega em Full HD, 4K. Basicamente não mudou nada, né? Conseguiu fazer a mesma performance ruim que já tava fazendo em Full HD aqui, ó. E em 4K, o 3600 ele morreu ali. Então, assim, o Ryzen 3900, por exemplo, ele não vai fazer mais FPS do que ele fazia. Ele não vai automaticamente brotar mais FPS. Outro exemplo interessante aqui no CS2, né? Vamos pegar aqui o CS2. Bom, 1080p. Very high, vá. 158, 120. 412, 307. Ó, bom, primeiro que obviamente você perde bastante, né, em 4K aqui com a GPU. Basicamente ficou a mesma coisa aqui porque foi limitado pela GPU, mas perceba que as mínimas estão piores também. Mesmo nesse cenário específico onde, não sei, a mínima ainda ficou pior. Então 116, 143, tá bem difícil de achar aqui. 116, 143, 7900 XT Full HD, 179, 132... 172, 128. O que aconteceu aqui que diminuiu a diferença, por quê? Porque o processador já estava entregando tudo que dava. E aqui foi limitando a GPU, entendeu? Conforme você vai subindo a resolução, vai limitando a GPU. Isso não quer dizer que você vai ter menos performance, nem nada do tipo, porque existem ainda as outras qualidades, né? Que não necessariamente você vai rodar aqui, por exemplo, no Ultra. Mas se eu for rodar no Ultra, é a mesma coisa com 3600 e tal. A mínima ainda é diferente. E você pode encontrar em outros jogos especificamente, principalmente se você for jogar competitivo, que não é muito o caso de quem tá querendo economizar em CPU. Você pode encontrar alguns cenários onde você vai ter o stuttering ou micro stuttering, que são aquelas enroscadas. Tecnicamente, você consegue rodar com 3600 ou com 3900 uma 4090. Você vai ter limitações. Se o CPU consegue, pelo menos em Full HD no Ultra, empurrar a placa a 60 FPS, você vai ter uma boa performance. Agora, dizer que não tem diferença de colocar um CPU mais forte com uma GPU mais forte só porque tá em 4K, isso aí não existe. A não ser que seja um cenário específico onde esteja limitando e, de novo, dependendo da engine, dependendo do cenário, ainda assim pode afetar mais o CPU, principalmente em cenários, por exemplo, com Ray Tracing. Aí você fala assim, mas aí, se eu tô aqui, por exemplo, com a qualidade, eu posso ir lá em 4K e colocar upscaling, não posso colocar upscaling? Colocar lá pra rodar com DLSS ou com FSR, você pode. Só que o CPU só vai entregar isso aqui de FPS. Consegue perceber? Que independente, a gente tá rodando aqui em 1080p e o CPU já não faz 60 FPS. Mas vamos supor que ele fizesse 80 FPS e tal. Aí tudo bem. Você pode conseguir, por exemplo, igualar essa média conforme você desce o upscaling. Mas já foi mais do que provado que o CPU ele tem influência mesmo quando a GPU está trabalhando forte, porque forte não quer dizer no limite, né? Quando ela tá trabalhando no limite e o CPU é suficiente para lidar com a lógica do jogo, para lidar com o que ele precisa de cálculos e renderização e tudo mais, e com os draw calls, né, as chamadas da GPU, tudo vai muito bem. O problema é quando o CPU dá umas falhadas nesse lado e a gente consegue ver, por exemplo, as mínimas caindo, tá? Então, na minha concepção, não faz muito sentido você economizar tanto com o CPU. Não quer dizer que você precisa pegar o CPU mais forte do mundo. Vamos supor, tem gente que compra, sei lá, o 9850X3D com uma 5090. Não é necessariamente a escolha mais inteligente, a não ser que você vá jogar em Full HD competitivo e seja um streamer e esteja ganhando muito dinheiro. Às vezes você comprar, por exemplo, um 9700X já é suficiente. Por quê? Porque se você for rodar em 4K e tal, o processador já consegue entregar uma excelente média de FPS. E respondendo a pergunta sobre o processador com pilhamento de cache 3D, o diferencial é justamente ele ter mais cache, o que significa que ele tem mais memória próximo dos núcleos. O problema é que quando você precisa trocar informação com a sua memória RAM, essa informação vai para lá, é uma memória bem mais lenta e demora, tem a latência, né, a demora para você receber de volta a informação ou para receber o processamento ou para trocar informações. Quando você tem o cache mais próximo ali do processador, principalmente empilhado e tal, você consegue armazenar mais próximo informações que são acessadas mais frequentemente para cálculos ou para lógica, ou para draw call, seja lá o que for. Por isso que a gente vê normalmente um ganho de performance muito grande em jogos. Não é necessariamente IPC, nem tampouco clock, tá? Sim, galera, faz diferença ter um CPU bom para um setup bom. Claro, você não necessariamente precisa ir. A resposta normalmente nunca é o extremo, né? Não é nem pegar um 9850X3D, 9950X3D 2 Dual Edition, nem pegar um Ryzen 5 3600, né? Para meter numa 4090, numa 5090. A resposta normalmente é o equilíbrio. E isso vale para quem tá com setup de entrada. Também não adianta nada você colocar um CPU muito lixo para ir com uma GPU mais ou menos, e nem uma GPU muito mais ou menos para ir para um CPU muito top, a não ser que você queira jogar competitivo, tá? Então, equilíbrio é a resposta. Então, equilibra a mão aí no celular, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e se inscreve no Unlock para chegar nos 200 mil inscritos.